Oi, meu nome é Luciano, Meu nome é Kleber. nós somos acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica e, juntamente com o nosso grupo, estamos realizando um experimento do componente curricular de termodinâmica. Esse experimento consiste em demonstrar na prática como ocorre um processo isobárico. O processo isobárico é um processo no qual a pressão se mantém constante durante todo o tempo, e para isso ser possível, a temperatura e o volume irão variar. Nesse experimento, vamos considerar o ar como gás ideal. O nosso experimento vai ser dividido em duas partes. Primeiramente, a gente vai ter um recipiente com água aquecida a aproximadamente 100 graus Celsius, e na segunda parte nós vamos ter um recipiente com água resfriada a aproximadamente 8 graus Celsius. Para realizar esse experimento, a gente utilizou uma garrafa PET de 250 ml, uma bexiga, que vai ser o ponto onde a gente vai poder observar a expansão do volume do ar, e um bico Bunsen que a gente utilizou para aquecer a água. Apesar de não ser visível, nós sabemos que existe um volume de ar dentro dessa garrafa, e como ela está isolada com a bexiga, que é um material flexível, será possível observar que o momento em que o ar da garrafa será transferido para a bexiga. Então, ao colocarmos a garrafa no becker com água quente, o calor que está presente na água irá provocar uma agitação das moléculas do ar e a temperatura vai aumentar. O gás dentro da garrafa vai se expandir, ocupando assim um espaço vazio do balão. Pelo fato do balão ser flexível, vai permitir com que o gás se expanda e a pressão permaneça constante. Vamos na parte do experimento, então. Como vocês podem observar, o volume da bexiga, a bexiga deixou já de ser murcha e ela está se expandindo conforme o aumento da temperatura do ar. A pressão será constante, por ela ser flexível. Então, na segunda parte do nosso experimento, agora a gente tirou do recipiente com calor, nós vamos mergulhar a garrafa PET no recipiente com água em temperatura mais baixa. O gás interno vai perder calor e, consequentemente, a sua temperatura vai diminuir. Essa queda de temperatura é bem significativa. Nesse caso, com o calor diminuindo e a energia interna também diminuindo, o trabalho será negativo, ou seja, o trabalho de compressão. O volume do ar no balão muda junto com a variação de temperatura, mantendo a mesma pressão. Isso é considerado o processo isobárico. Para melhor entendimento do processo isobárico, vamos apresentar um experimento com êmbolo móvel. Diferente do experimento anterior, em que utilizamos o ar dentro da garrafa PET, agora vamos utilizar 200 ml de água no estado líquido comprimido e aquecer a mesma até se tornar água no estado de vapor saturado. Para realizar esse experimento, utilizamos um cilindro em aço inox como recipiente, contendo 200 ml de água, um êmbolo móvel e as suas vedações. Nesse momento, como vocês podem observar, com o fornecimento de calor está ocorrendo um aumento de energia interna, ou seja, uma maior agitação nas moléculas da água. Quando a temperatura de saturação for maior que a pressão de saturação da água, irá ocorrer uma mudança no seu estado termodinâmico, passando de líquido saturado para vapor saturado, onde, para que a pressão permaneça constante, ocorre um trabalho de expansão, que está associado à diferença de volume, ocasionando assim o deslocamento do êmbolo. Durante esse processo, ocorre um aumento da temperatura e volume da água, mas a pressão permanece constante. Sendo assim, é chamado processo isobárico.
Na segunda parte do experimento, o recipiente aquecido foi mergulhado parcialmente em um recipiente com água resfriada, ocorrendo assim uma redução na energia interna da água presente dentro do recipiente, ou seja, uma redução na agitação das moléculas, devido à diminuição da temperatura, ocasionando assim uma mudança no seu estado termodinâmico, passando de vapor saturado para líquido saturado. Para que a pressão permanecesse constante, ocorreu um trabalho de compressão, ocasionando o deslocamento do êmbolo para baixo. A primeira lei da termodinâmica é, então, uma lei de conservação da energia. Sabendo que calor é igual à diferença de energia interna mais trabalho, deduzimos que o fornecimento ou a redução de calor ao meio fez com que a energia interna do líquido aumentasse ou diminuísse, realizando assim um trabalho de expansão ou compressão.